Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu sou professora de História e, como vocês podem perceber por essa câmera com essa imagem sensacional, que é apenas uma webcam, e esse microfone, que é o microfone do computador, porque eu não tenho nenhum material específico, eu não sou youtuber, não pretendo ser youtuber, e estou gravando esse vídeo com um objetivo bem específico, que é falar um pouco sobre fascismo. Eu sou professora de História, tenho experiência nessa área, fiz graduação, licenciatura, bacharelado, mestrado, doutorado, todas essas coisas. Isso não me faz ser a dona da verdade nem nada, mas eu tenho uma experiênciazinha e resolvi compartilhar. Espero que as pessoas possam receber essa contribuição com respeito, tranquilidade. E se você não tiver interesse, não veja, por favor. Esse vídeo é para quem está querendo refletir um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? O fascismo, eu acho que é uma palavra que está muito em voga, né, ultimamente na nossa realidade. Sempre teve muito interesse sobre esse assunto no Brasil. A gente vê qualquer banca de jornal que você for nas últimas décadas, você vai ver lá uma revista falando sobre nazismo, né? Principalmente nazismo, mas o nazismo é um fascismo, né? Uma coisa que a gente pode falar daqui a pouco. Então é uma palavra que circula bastante e as pessoas acho que têm algum interesse, mas eu acho que elas não necessariamente todo mundo tem uma clareza do que significa fascismo. E aí, na verdade, eu vou tentar explicar isso um pouquinho, o mais rápido possível, considerando que eu sou professora e não youtuber. Então não vai ser um vídeo super rápido, nem com uma edição super maneira, e nem vão aparecer palavras e links, porque eu não sei fazer isso. Então vai ser só eu falando mesmo. Então vamos tentar ser rápido. Essa explicação, ela não é da minha cabeça, aleatoriamente. Ela é baseada principalmente em dois historiadores, o Francisco Carlos Teixeira e o Eric Hobsbawm. E é uma explicação mais conceitual mesmo. O que é fascismo, né? A gente está falando, fascismo no Brasil, sei lá quem é fascista. E aí a ideia é tentar saber o que isso significa, né? O que isso está... enfim. Primeiro a gente vai falar de um fascismo histórico, né? A gente, quando fala fascismo no Brasil hoje, a gente está falando sobre um novo fascismo, uma nova forma, um neofascismo, é uma coisa um pouco diferente. O fascismo do Hitler, né, que todo mundo conhece, o nazismo, ele é um fascismo histórico. Então a gente pode pensar em fascismos históricos, né? E ele pode ser definido de uma forma geral como um conjunto de movimentos e regimes de extrema direita, se eu tivesse um recurso eu ia escrever direita, um conjunto de movimentos e regimes de extrema-direita que dominou um grande número de países europeus desde o início dos anos 1920 até 1945. Então, quando a gente fala de fascismo histórico, tem um recorte, né? Quando a gente está falando de fascismo especificamente em história, a gente está pensando em movimentos e regimes, porque o fascismo tomou o poder em alguns lugares, dentro de um recorte histórico. E são movimentos de extrema-direita, tá? A gente vai ver o que isso significa depois. Se você acha que o nazismo é de esquerda, ou enfim, comunismo é igual, de repente, se esse vídeo fizer sucesso, a gente pode conversar sobre isso melhor depois, mas eu vou tentar provar aqui também que ele é um movimento de direita. Não sou eu que falo apenas, mas eu tenho uma longa linhagem de historiadores que podem me apoiar nessa análise, né? E uma longa lista de fontes históricas também para apoiar isso. Isso é um detalhe importante. História não é achismo, não é baseado na nossa imaginação, é baseado em documentos. Então, a gente, nossa classe de historiadores, nosso grupo, tenta chegar a alguns consensos sobre o que aconteceu no passado a partir de documentação, de fontes que a gente olha de uma maneira bem crítica, bem metodológica, né, bem metódica, para tentar chegar a conclusões. Quando a gente fala de fascismo histórico, a primeira coisa que às vezes você pode pensar, se você conhece alguma coisa sobre esse assunto, é no fascismo italiano, né? No fascismo que aconteceu na Itália, cuja liderança principal foi Benito Mussolini. O fascismo italiano ele nomeou esse movimento mais amplo de fascismos que foi na Alemanha se transformar no nazismo, né? É um movimento precursor, digamos assim,
que nomeou todo esse conjunto de movimentos. E a palavra fascismo, ela vem de uma palavra italiana, fascio, que significa feixe. Isso não significa muita coisa pra gente, mas o fascio na Itália, ele é um símbolo. Se você colocar fascio aí no Google Imagens, porque se eu também tivesse recursos eu botaria a imagem aqui, mas eu não tenho. Se você colocar fascio no Google Imagens, você vai ver que parece um martelinho, como chama? Um machadinho. É um símbolo que os fascistas, o movimento fascista, ele mobilizou, ele trouxe da Roma Antiga. Nesse caso, o fascio, ele é quase como um machadinho, assim, era um símbolo de justiça. Um símbolo de origem etrusca, que era uma população anterior aos romanos, ali na região da Itália, que os romanos mobilizaram e ao longo do tempo se estabeleceu na Itália como um símbolo de justiça. Esse símbolo ele foi retomado durante esse período do fascismo pelos chamados grupos de combate fascistas, que eram grupos auto-organizados, digamos assim, milícias privadas, grupos privados de pessoas que saíam na rua para agredir as outras, com base nas coisas que a gente vai ver ainda. Vamos tentar definir mais especificamente as características, do fascismo. Como a gente está pensando no fascismo histórico em um conjunto de movimentos, fica difícil definir, às vezes, esse conjunto todo de movimentos pelas características comuns. Mas, para a gente pensar ele como um todo, é possível e mais fácil, às vezes, definir o fascismo pelo que o fascismo nega, ou seja, as coisas que ele é contra. E a gente tem 3 elementos principais. O primeiro elemento é a característica do fascismo ser antiliberal, ou seja, é um movimento contra as ideias liberais, contra o liberalismo político, o liberalismo econômico, certo? O que é liberalismo? Liberalismo acho que poderia ser um outro vídeo, Mas, para a gente falar rapidinho, o liberalismo é um movimento de ideias econômicas, políticas, muito importante no século XIX, que foi se reinventando no século XX, mas que ele basicamente está ligado, nasceu ali na Revolução Francesa, num momento de crítica ao antigo regime, mas basicamente está incluído no liberalismo a defesa dos direitos individuais. A gente pode pensar que um dos elementos principais do liberalismo é o individualismo, o respeito à propriedade privada, aos direitos individuais, ao domínio do privado, eu na minha, você na sua, cada um faz a sua vida, cada um tem as suas coisas, basicamente é uma explicação bem rasa, mas por aí. E o liberalismo ele é culpado, na visão do fascismo, por toda a crise social que estava acontecendo naquele momento. Por quê? Porque essa perspectiva do indivíduo, de respeito aos direitos individuais, de respeito ao domínio do privado, segundo eles, ela é um impedimento para a coesão nacional. Então a nação ela tinha que ser uma unidade, você dentro dela não importa, o indivíduo não importa, tudo em nome da nação. A segunda característica importante é o aspecto antidemocrático do fascismo. Então ele é contra a democracia. A democracia no sentido de pluralidade de ideias, eleições, partidos políticos diferentes debatendo suas perspectivas de sociedade. Isso é ruim na visão do fascismo, porque para eles isso também é um entrave ao poder do Estado, porque tem muitos partidos diferentes, e isso divide a nação, então é preciso unificar a nação, superando a ideia de ter muitos partidos. Então a solução que o fascismo propõe é a supressão da pluralidade partidária, crítica à existência de muitos partidos políticos. Por isso muitos desses regimes adotaram um sistema de partido único, para poder o Estado ter todo o poder necessário para fazer essa coesão nacional, essa unificação nacional sem nenhum tipo de divisão. E o terceiro elemento, e esse é muito importante, é que o fascismo é antissocialista, anticomunista. Ou seja, não dá para ser de esquerda se você é contra a esquerda, Você é de direita. Eu acho que isso é uma noção básica de direções, mas não vou entrar muito nesse assunto, que é polêmico.
infelizmente. Porque entre os historiadores não é polêmico, gente, só é polêmico no YouTube. Por que o fascismo é antissocialista? Vamos pensar em termos de ideias, né? A gente está pensando aqui, o fascismo tem essa coisa da união, da unidade da nação, o Estado acima de tudo. Então, o socialismo tem uma perspectiva de sociedade que entende que a sociedade está dividida em classes sociais que estão em conflito, né? Basicamente, a classe social proprietária, digamos assim, a burguesia, as classes dirigentes, que são as que são donas das empresas, dos meios de produção, e a classe dos trabalhadores, que são aqueles caras que não são donos dos meios de produção. Eles não são donos de empresa, eles não são donos de nada, eles só são donos deles mesmos, do corpo deles e da força de trabalho deles. Então é uma ideia de que existem essas duas classes e elas estão em conflito na sociedade. Obviamente essa é uma ideia que divide a nação, né? No sentido de que a nação não é todo mundo junto por um grande objetivo comum, né? Na verdade, existe uma ideia aqui de que existe um conflito necessário entre essas duas camadas. E se os fascistas estão querendo acabar com qualquer tipo de divisão dentro da sociedade nesse sentido, ou mascarar a realidade dessa divisão, eles vão ser contrários às ideias socialistas, é óbvio. E não apenas às ideias socialistas, mas atuaram ativamente na perseguição e no assassinato de socialistas e comunistas, além de outros grupos, mas isso a gente fala depois. Uma observação importante aqui, no caso italiano e no caso alemão, a retórica fascista, o discurso fascista, tinha que levar em conta o fato de que existia um poderoso movimento operário, um movimento de trabalhadores importante naquele momento, que tinha ideias socialistas em vigência, naquele momento histórico. Então, muitas ideias, muitas palavras, muitos elementos do discurso socialista foram apropriados, esvaziados de conteúdo e apropriados pela forma, Então, isso leva, por exemplo, ao Partido Nazista, via se chamar de Partido Nacional Socialista, usar a palavra socialista, mas sem o significado do socialismo, porque a ideia elementar do socialismo é que a sociedade está dividida em classes sociais. E o fascismo não acha isso. O fascismo acha o contrário, a sociedade não está dividida, é tudo uma nação, Existem nações. E isso a gente vai falar um pouco melhor daqui a pouco. Muito bem. Antiliberal, antidemocrático, antissocialista. Negação. Agora, características mais objetivas, mais do que eles afirmavam. Primeira característica importante: nacionalismo extremo. Então, o que é nacionalismo? Nacionalismo é aquele sentimento que a gente aqui no Brasil mobiliza na Copa do Mundo, o sentimento de ser brasileiro, de pertencer a uma nação e de se orgulhar dessa nação, dos símbolos dessa nação, das características que supostamente as pessoas dessa nação compartilhariam. Antigamente era ser bom em futebol, hoje em dia a gente já está meio na pior nesse aspecto. O nacionalismo é um tipo de ideologia. O nacionalismo extremo, ele tem essa questão da unificação e da coesão nacional acima de tudo. Então é um nacionalismo que bate no peito, minha pátria é o Brasil acima de tudo e de todos, nada importa a não ser que a gente seja uma coisa só. Esse é um elemento. Segundo elemento, no fascismo, o Estado ele é total. O Estado interfere diretamente na vida privada das pessoas. Então isso tem a ver com aquela característica que nega o liberalismo, o antiliberal, Ou seja, nenhum respeito ao individualismo, nenhum respeito a essa ideia de que existe uma esfera pública e uma esfera privada, Então não existe público e privado, tudo é domínio do Estado, tudo é possível de intervenção no Estado. Isso significa que o Estado pode falar como você deve viver sua vida, quais devem ser as suas relações familiares, qual deve ser a sua conduta religiosa, enfim. Então, o Estado tem uma interferência direta nisso. Por isso é muito incoerente e conceitualmente sem sentido uma pessoa que defende uma perspectiva liberal
defender uma perspectiva fascista ao mesmo tempo, porque o fascismo é antiliberal, ele é contrário aos direitos individuais. Além do Estado ser total, os fascistas têm uma perspectiva corporativa do Estado. O que significa isso? Parece uma coisa de empresa, mas na verdade não. Corporativo, nesse sentido, se remete a corpo. Então, a ideia de que o corpo funciona como um todo único, né? Essa coisa da coesão nacional, existe um todo único, cada membro com a sua função, o braço serve para isso, a perna serve para isso, o coração serve para isso, cada pedaço do corpo tem a sua função e a cabeça desse corpo, quem ordena esse corpo é o Estado. Então, se você tem uma ideia de Estado corporativo, você está pensando em união de empresários e trabalhadores, união de todas as pessoas em pró da nação e do Estado. Essa ideia pode parecer interessante, mas na verdade é uma ideia complicada, porque ela significa que você deve colocar acima de tudo essa nação, inclusive de abusos que você possa sofrer. Então, por exemplo, por que um trabalhador deveria ter direito ao descanso, a férias, a um limite na jornada de trabalho, se no caso dele não ter férias, não ter descanso, não ganhar o mínimo possível só para ele se alimentar, seria melhor para os empresários e, portanto, melhor para a nação, porque ia produzir mais lucro, não para ele, para a nação, né? Então é no sentido de todos estamos unidos, mas você pode se ferrar porque você não importa, o indivíduo não importa, o que importa é o todo, né? Outra característica, a figura da liderança carismática, né? Isso foi uma característica presente em todos esses fascismos históricos e normalmente presente nos neofascismos, né? Que a gente vai falar depois. Outra característica que a gente já abordou é a negação do indivíduo, né? A negação da individualidade. Não importa eu, não importa a minha vida, importa o todo. Não importa nenhum sacrifício que eu tenha que fazer, não importa nenhuma dor que eu tenha que sofrer, não importa a minha subjetividade, não tem esse espaço para subjetividade, para expressão individual. A questão é a nação, é o conjunto, então é o apagamento da ideia de indivíduo, o apagamento do eu, não existe eu no fascismo. E junto com o apagamento do eu, existe o apagamento do outro, só que o apagamento do outro é um apagamento ativo, é uma destruição do outro. Quem é esse outro? O outro aqui é com O maiúsculo, não é qualquer pessoa. O outro é o antinacional, é aquele que não se encaixa na nação, segundo a ideia fascista. E essa é que é a chave do negócio do fascismo. Porque a gente está pensando aqui, poxa, eles querem a união da nação, eles querem todos unidos, tudo em nome do progresso da nação. O problema é definir quem faz parte da nação e quem não faz. E aí é que o bicho pega. Porque quando você define o que é a nação, você define o outro, quem não faz parte da nação. No caso dos fascismos históricos, e aí principalmente do nazismo que a gente conhece melhor normalmente, por causa dos filmes e tudo, o outro é o judeu, o negro, o estrangeiro, o comunista, o liberal, o cigano, deficientes físicos, qualquer tipo de pessoa que não se encaixa no padrão de perfeição nacional. E no caso do nazismo, esse padrão de perfeição nacional do alemão, do novo homem do fascismo e do nazismo, tem um recorte racial importante, né? Então os negros, os judeus, eles estão fora. Assim como as mulheres que não se encaixam no ideal da mulher fascista, que tem um papel principal de procriadora e, enfim, cuidadora de crianças, ela não se encaixa, ela está fora, ela é o outro. Então esse é a principal pegadinha, porque é uma ideia que pode parecer interessante. Pô, vamos unir todo mundo, todos em nome do Brasil, todos em nome da Alemanha. Mas quem são todos? Né? Esse todos ele é definido por uma exclusão de um monte de gente.
né? Então não se encaixa no modelo do novo homem fascista, né, alemão, italiano, um homem que não seja forte, um homem que não seja preparado para a guerra, preparado para ultrapassar qualquer limite da dor, preparado para se distanciar da sua subjetividade, dos seus interesses pessoais. Ele não tem interesses pessoais, ele não tem emoções, ele é um homem controlado, ele é um homem desprendido da própria vida. Esse é o ideal do homem. E aí tudo que não se encaixa está fora. E como é que está fora? Eliminação física. É assim, tá? Não é assim, com licença, você pode se retirar. É assassinato, é eliminação física, tá? E daí os campos de concentração e tudo mais. Aí a grande questão que promove a curiosidade de todos durante toda a história. Por que que o fascismo teve tantos adeptos? E aí isso é importante para a gente pensar agora. Isso está ligado a um sentimento de estranhamento, um sentimento de inutilidade que as pessoas sentiam no mundo pós-Primeira Guerra Mundial, naquele contexto. As pessoas passaram por uma Primeira Guerra Mundial que abalou tudo, né? Que gerou um contexto de crise como nunca aconteceu antes. E na Alemanha, particularmente, na Itália, né? Mas vamos pensar no caso da Alemanha, a Alemanha foi a grande derrotada, né? Saiu sem exército, saiu tendo que fazer um monte de concessões e estava tentando juntar os seus caquinhos. Então as pessoas tinham uma sensação de vazio muito grande. Ser alemão era ser um perdedor, ser alemão não tinha nenhum orgulho nisso, né? Então quando você perde o seu sentimento de pertencimento a um coletivo, de pertencimento a alguma coisa, de identificação com alguma coisa boa, você fica perdido. E o fascismo ele traz uma oportunidade de deslocar o foco de você, dos seus problemas, do fato de que você está desempregado, de que está tudo muito ruim, para o todo nacional. Então você não pensa mais no eu, você pensa no todo. E ao mesmo tempo, se você não pensa no eu, você pensa no todo, você tem agora uma oportunidade de identidade, de pertencimento, de propósito na vida, né? Frente a esse vazio, que é a nação, e destruir tudo que não faz parte, tudo que não agrega a essa nação. Então isso é a grande lance do fascismo. O fascismo não fez sucesso porque existia um cara que era um grande sedutor, como Hitler. O Hitler não era um gênio maravilhoso, incrível e um grande estrategista, embora algumas pessoas defendam isso. Essa não era a principal questão. O projeto fascista, ele arrastou multidões, ele englobou muita gente, muito além dessa liderança carismática. A principal tarefa do fascismo na esfera privada, né, na vida das pessoas, para as pessoas, é superar esse sentimento de desagregação social, esse sentimento de crise, esse estranhamento das pessoas e dar a elas uma identidade. O problema é qual é essa identidade? Uma identidade fascista, né? Então as pessoas elas se animam, elas estavam, tudo é ruim. E elas falam, agora a gente tem um objetivo, a gente vai tornar esse país o mais incrível de todos, a nossa nação é a maior. Mas quem é a nação? Quem é o maior? Né? Tem um recorte racial, tem um monte de gente que tem que ser extirpada para a gente criar a nação perfeita e maravilhosa. Da onde chegamos à nossa última questão, depois desse longo vídeo, que eu não sei quantas pessoas vão ter tido saco para assistir. E aí eu vou deixar só assim a reflexão para vocês. Se vocês acham, a partir dessas noções do fascismo histórico, né, não é o fascismo necessariamente que a gente está vivendo agora, se a gente pode dizer, se faz sentido a gente dizer que a gente está vivendo uma onda fascista no Brasil hoje. Eu estou falando em fascismo histórico, né? Pensando no que aconteceu principalmente na Itália e na Alemanha entre a década de 20 e o final da Segunda Guerra Mundial, 1945. Isso foi um fenômeno histórico. Não significa que esse fenômeno acabou e que ele não possa se reinventar e se repetir em vários momentos, né? Então, normalmente a gente tem usado os termos neofascismos, neonazismos, né,
porque são movimentos que têm muitas características em comum com essas características que a gente falou. Então a gente pode pensar um pouco sobre isso, se tem a ver, se não tem a ver, a partir dessa exposição. E eu acho que a principal característica do que a gente está vivendo hoje é essa destruição, esse ataque à nossa individualidade, aos nossos direitos individuais, à nossa subjetividade, né? Aos nossos sonhos e principalmente a um sentimento de humanidade mais amplo, um sentimento humanista, né? O que é um sentimento humanista? É uma ideia de que todas as pessoas, que são homo sapiens, são seres humanos e, portanto, têm alguns direitos fundamentais, direito à vida, direito à propriedade privada, né? Isso aí é liberal, ideias liberais, né? Que são, assim, a base da nossa democracia contemporânea, que está meio esquisita aí. Então é isso, falei loucamente, mas como eu disse, isso não é um vídeo de YouTube, não vou saber cortar ele muito. É uma aula que eu já tinha preparada e eu tentei falar ela aqui da melhor maneira possível. Já estou segurando um lápis, porque eu estou aqui já sofrendo que não tem um quadro negro para eu poder escrever. Então espero que isso tenha sido útil para alguém. Vou fechar os comentários, porque a gente está vivendo um momento difícil e as pessoas estão muito agressivas. Mas eu espero que seja possível para quem está assistindo fazer o melhor uso possível desse vídeo, que ajude alguém a refletir e procurar se informar através de fontes seguras, né? Livros, lembra de livros? Livros era show, livros era bom, procurem livros, vão em bibliotecas, né? A gente está vivendo um movimento onde as pessoas rasgam livros e olham no YouTube. Então, às vezes, você pode olhar no YouTube. Eu estou aí agora no YouTube fazendo isso. Mas dá uma chance para os livros, para as pessoas que passaram a vida toda estudando. De repente, elas têm alguma coisa que vale a pena, né, para a gente aprender. Valeu!